Botafogo. O cruzamento do Jajá, você debaixo dos 3 paus, você perdeu. Eu senti que ali você deve ter sentido uma reação muito forte. Mas logo em seguida você teve a necessidade de marcar o gol. Conta pra gente os 2 momentos desse jogo. Realmente 2 bem distintos, né? Porque um caiu na minha perna direita e é sabido que ela só serve para descer do ônibus, né? Mas foi ruim porque era um início do jogo e de repente aquele gol poderia dar uma tranquilidade maior para a gente. Acabamos fazendo gol através do Piquete e depois sofrendo empate. E num lance ali realmente de oportunismo, a bola acabou sobrando para mim, eu tive tranquilidade para poder fazer o gol. Mas em momento algum, realmente aquele gol perdido veio me trazer problemas, eu continuei tranquilo na partida, porque eu sabia que em momento algum eu poderia ter outra oportunidade de fazer o gol e não deixasse que aquilo interferisse. Então ali foi realmente uma explosão de alegria ali, porque é difícil perder um gol da forma como foi perdido, realmente estava muito fácil, mas eu acabei pegando mal na bola e jogando para fora. Mas felizmente, no final de tudo, acabei fazendo um outro gol e o time acabou vencendo. Miguel de Coraça, sua pergunta ao Ranieri, jogador do Botafogo. Eu gostaria de fazer minhas palavras do Tony Barros com respeito ao aspecto moral do elenco do Botafogo e, naturalmente, eu acho que foram brilhantes jogadores do Botafogo hoje, pela maneira como fizeram questão de ganhar a partida e lavar a honra mesmo deles, jogadores, definitivamente, perante a coletividade botafoguense, perante a imprensa, perante todo mundo em Ribeirão Preto. Mas, Ranieri, me diga uma coisa, nós estamos aqui com o time de Ribeirão num momento difícil, talvez até menos difícil que vocês passaram nesse campeonato em relação à posição que estava. Quando o Jorge Vieira chegou, pegou o time com 6 pontos, vindo de 8-0 contra o Palmeiras. E o último lugar no campeonato. E último lugar no campeonato. Me diga uma coisa, qual foi o principal fator da recuperação? Foi a reação moral? Foi o esquema tático? Foi, enfim, qual foi o principal fator? A reação moral, por exemplo, a presença do treinador, ele transmitiu tranquilidade, ele deu a vocês tranquilidade, isso refletiu tecnicamente? Antes do Ranieri responder. Porque ele assumiu o time numa condição realmente difícil, vimos de um resultado vexatório, quer dizer, humilhante, 8-0, e último lugar na competição. Então só o nome que ele representa dentro do futebol brasileiro e até internacional foi um nome de impacto. Realmente eu fiquei até surpreso em ser comandado pelo seu Jorge. Mas a tranquilidade que ele nos passou no momento em que ele assumiu, quer dizer, trabalhou mais a parte psicológica dos jogadores, porque se ele não viesse, se ele aceitou vir para o Botafogo, é porque ele ouviu de alguém que existia qualidade no grupo. Podia estar naquela situação, mas tinha condições de reverter. E lógico que a condição moral dos jogadores de querer mudar aquela situação. Todos são profissionais, têm um nome a zelar e ninguém gostaria de continuar naquela situação. Então, a partir de tudo isso, foram esses vários fatores que fizeram que o Botafogo revertesse esse momento ruim e hoje vive uma bela condição dentro do campeonato, um brilhante segundo turno, mas lógico que todos merecem os parabéns por ter recuperado a equipe. Agora, Ranieri, me diga uma coisa, o que o Jorge Vieira falou quando ele chegou? Ele pegou o Botafogo, tinha perdido de 8-0, ganhou do Guarani. Foi a primeira vitória do Botafogo, que começou a recuperação em Campinas. O que ele falou quando chegou, no primeiro contato que vocês tiveram? Eu lembro bem que quando ele assumiu, ele falou que estava chegando para ajudar, né? Isso foi o ponto preponderante da apresentação dele ao elenco. E foi falando algumas situações na carreira dele. E chegou num dado momento que ele falou que se a gente começasse a ganhar, a gente ia buscar o segundo turno. Alguns jogadores até se olharam, mas será? E de repente está aí, o Botafogo hoje está vivendo um grande momento. Quer dizer, é difícil ainda conquistar o segundo turno, não existe mais a chance, mas fizemos uma bela campanha e provou que aquilo que ele falou poderia ter acontecido e felizmente chegamos perto. Então isso foi a coisa que mais me marcou. Quer dizer, ele está assumindo um time que é o último lugar, que tomou de 8 na última partida e ele vê novos horizontes para uma equipe dessa. Então, para mim particularmente, marcou muito. O Miguel tem uma pergunta para o Ranieri. Fala, Miguel. A cabeça do jogador é tão importante quanto os pés, né, Ranieri? Não é isso? Foi nessa parte aí o principal fator da recuperação de vocês. Né? Tem que estar com a cabeça e os pés no mesmo ritmo. E né? nesse sentido é que o Jorge Vieira funcionou mais de tudo? Com certeza, porque uma pessoa já experiente, vivida no futebol, quer dizer, viveu várias situações, né? E é um treinador acostumado a ganhar títulos. De repente ele pegou o Botafogo nessa situação,
pela gratidão que ele tem ao povo de Ribeirão, aos diretores do Botafogo. Ele assumiu o clube nessa condição, o time nesse momento, e para mim, só o fato dele ter assumido, né, nessa situação, realmente contou bastante psicologicamente. A gente cresceu, teve forças para reverter. Quer dizer, uma pessoa não ia assumir uma coisa que era ruim no momento, sabendo que não teria condições de existir uma cobrança e de mudar. Então isso para mim, e com certeza para a maioria dos jogadores do grupo, foi que criou-se uma motivação muito grande para tirar o Botafogo daquela posição. Totinha. Bem, Ranieri, nós estávamos aqui, antes de começar o programa, conversando com você, com o Miguel, com o Elton, falando sobre que é uma pena o Botafogo não ter condições de manter esse elenco. E nós sabemos que você pertence ao Santos, Marcelo Fernandes também, o Piquete ao Paraná. Enfim, é muito difícil a sua saída do Santos para um clube como o Botafogo? Ou você acha que está mais fácil você permanecer por aqui? Ou, enfim, como que você acha que é a situação de momento para você pertencer ao Botafogo? Eu, para dizer a verdade, nunca participei de um grupo tão unido, simples, trabalhador como esse do Botafogo. Quer dizer, eu primeiro tenho que agradecer ao Botafogo por ter me dado essa oportunidade de poder estar defendendo as suas cores, que o ano passado para mim realmente foi muito difícil. Eu tive uma lesão muito séria no joelho, fiquei muito tempo afastado e depois tive um período de empréstimo no Grêmio em Porto Alegre, mas estava voltando de lesão, então não era realmente aquele ritmo dos demais companheiros, mas felizmente encontrei aqui no Botafogo uma condição de trabalho boa e uma motivação para realmente recuperar o tempo perdido, né? E graças a Deus que eu encontrei pessoas como tem hoje o Botafogo, jogadores desse nível, uma comissão técnica como é do seu Jorge, para poder dar continuidade ao meu trabalho. Mas infelizmente eu acredito, né, gostaria muito que desse continuidade a esse trabalho. Se fosse no Campeonato Brasileiro agora, ou no Campeonato Paulista ano que vem, é difícil, eu acho que é. Mas eu acho que se tivesse um esforço da diretoria para tentar manter esses jogadores, com certeza muitas alegrias viriam para a torcida, porque a gente sempre quer algo mais na carreira, né? E o Botafogo proporciona isso, tem uma torcida realmente fantástica e a gente torce, porque eu estou por empréstimo, termina dia 15 de junho, o meu procurador já foi informado que eu devo retornar ao clube, mas a gente torce para que seja resolvido da melhor forma possível, porque o carinho que eu particularmente tenho para o Ribeirão é muito grande, gostaria de continuar. Ranieri, uma outra coisa, como é que você, jogador em casa... 1-0 sobre o Alba.